Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 14. Diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vieram os filhos de Israel e lhes disseram: O Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Amém. Eu sou, me enviou a vós. Oi? Isso aqui é uma parte do texto da onde Deus ele ordena que Moisés ele vá livrar o povo de Deus de Faraó, lá do Egito. E aí Moisés ele vira para Deus e fala assim: Vem cá, eu vou chegar para o povo e vou falar para o povo que eu vou lá libertar do Egito. O povo vai perguntar para mim, sempre perguntar para mim: Quem é você? Quem é você? Não, tu vem. Ou seja, você é tão grande que possa tirar a gente das mãos do Egito? Você é tão poderoso assim a ponto de conseguir nos tirar da escravidão? É isso que Moisés está falando para Deus. Vem cá, afinal de contas, sem perguntar, o que eu digo? Porque o que Moisés também dizer é o seguinte: olha só, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou um pobre miserável, e eu vou chegar lá para eles falando que eu vou livrar eles. Se ele me perguntar, o que eu falo? Ao Senhor virar para ele e falar para ele: você vai falar que o eu sou te enviou até eles. O eu sou é quem está te enviando. Moisés, ele quis dizer para Deus: quem sou eu? Mas o Senhor não quis dizer para Moisés: você é isso, você é aquilo, ou você é aquilo outro. Não respondeu Moisés desse jeito. Que era isso que Moisés de repente estava querendo ouvir de Deus. Porque Moisés perguntou para Deus: quem sou eu? Aí Deus, ele não foi enumerar a Moisés as qualidades dele, ou quem ele era. Ele era. Deus, ele vira para Moisés e fala: o eu sou está aqui. É o eu sou está aqui. Então, o que acontece? O que Deus ele quer nos mostrar com esse texto? Se você para pensar, é mais um texto daqueles que é impossível Moisés conseguir tirar um pouco dessa escravidão. Impossível, irmão, impossível. É mais um texto daqueles da impossibilidade humana. É mais um texto desse. Da impossibilidade do ser humano. E aí, é mais uma demonstração do que Deus, ele quer falar conosco. Por quê? Porque Deus, ele não quer saber quem você é. Deus não quer saber da tua força. Deus não quer saber da tua possibilidade. Ele não quer saber nada disso. Deus, quando você se depara com uma dificuldade, quando você se depara com um
problema, o que Deus quer que você entenda nessa noite, que Ele fala para você é isso. O eu sou é que está aqui. Aleluia. Não é você. Não é você que vai resolver. Não é você que vai conseguir vencer. É o eu sou é que está no negócio e é o que vai dar vitória. É igual o Êxodo 14:14. Quando Deus fala para o povo: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Tem guerra que se vence calado. Quem peleja por nós? É o eu sou. É o eu sou que peleja por nós. É o eu sou que está na nossa guerra. É o eu sou que compra o nosso problema. E a força da nossa vitória vem do eu sou. A força da nossa vitória, a força da nossa cura está no eu sou. Não está em mim. Não está na medicina. Está em Deus. E é isso que Deus quer que a gente saia entendendo aqui nessa noite. Porque a gente, se tentar entender Deus, está maluco, irmão. Como é que tem gente que acredita que a Bíblia é só um conto? É só uma história. Porque quando o cara lê que um garoto franzino vence um gigante, atira dele 5 metros, o pessoal fala: isso nunca existiu. Eu ouvi um católico falar que a Bíblia é só uma história, que não aconteceu nada. Mas você é católico, é só santo. Não acreditar na Bíblia é claro. O que ele está fazendo? Tem até errado no catolicismo. Pronto, falei. Tem até errado. Aí, o cara nem já está no ambiente errado, o cara desacredita na Bíblia. O cara fala para mim: não, a Bíblia é só uma história, não aconteceu não. Mas como assim, mano? Pastor, o senhor que também não tem maré, ele marca todo sozinho. O senhor que ele também não tem um maciado, o pessoal passa e depois mata todos os inimigos. Mas aqui não oculta a religião. Porque você não é religião, tu não acredita na palavra que está escrito. Porque a gente não acredita, irmão. Porque se a gente tentar entender Deus, foi maluco. Por quê? Deus, a todo momento, Ele quer nos mostrar que quem dá vitória é Ele. Quem dá vitória é Ele. É isso que Ele tem que entender. Tem coisas que não tem como a gente vencer. Tem situações que parece até que já está decretada a derrota. Tem situações que a gente vive que parece que não vai mudar. E aí, Deus, Ele me faz entender que a vitória vem dele. Aleluia. E que Ele reverte qualquer situação. Como eu estava falando aqui, fez a menina do cachorrinho. Para mim, já estava tudo decretado. Eu tinha que me acostumar com a situação e deixar a tristeza passar. Mas aí do nada, Deus mudou a história. Do nada, Deus me levou de novo. Do nada, Ele voltou sem esperar. É igual a pregação do ano passado. Tu acha que o pai estava esperando o filho voltar? Não estava. Ele queria, mas não estava esperando o filho voltar. Para ele, aquele filho é tinha se perdido. Mas Deus vai entrar de volta. Por quê? Porque ele é o eu sou. E eu tenho que me acostumar à grandiosidade de Deus. Sabe por que muita gente deixa de receber Deus? Porque as pessoas, elas não estão acostumadas com a grandiosidade de Deus. Elas não estão.
Tem muita gente que deixa de ser abençoado. Tem muita gente que deixa de ser curado. Porque elas não entendem a grandiosidade. Quando eu oro uma pessoa que está com uma doença muito câncer, uma doença muito séria, a primeira coisa que eu pergunto é: você tem fé? Você acredita? Eu sempre pergunto isso. Você acredita que Deus pode te curar? Não é que Ele vai fazer. Porque orar, a gente ora. Agora fazer com Deus. E Ele faz sem entender. Agora você acredita que Deus pode fazer? Tem muitos que titubeam. Tem muitos que você vê que acredita desacreditando. Você vê que tem muitos que não tem aquela. E aí, moço, é difícil. Porque a pessoa mesmo já decreta a sua derrota. A pessoa mesmo deixa de receber. Porque eu tenho que ter convicção que Deus pode tocar na minha vida, Deus pode mudar a minha história. Aleluia. Eu tenho que ter convicção que Deus pode entrar na pessoa mais absurda que tem na face da terra e salvar essa pessoa. Aleluia. Ela pode estar vendo pecado, ela pode estar vendo encharcado na lama, ela pode estar vendo acontecendo. Mas quando Deus chama, já é, irmão. Vem no anzol de Deus, já é. Quando Deus pega no anzol dele, vem que vem bonito. E eu tenho que acreditar nisso. Eu não posso perder a esperança por aquilo que eu vejo. Porque geralmente o que eu vejo é muito ruim. Às vezes eu olho para uma esposa, às vezes eu olho para um marido dentro de casa e eu olho aquela situação e falo: meu Deus, esse aí. Às vezes a gente olha para um filho dentro de casa e fala: meu Deus, esse aí eu acho. Eu tenho que ter convicção e certeza que Deus pode fazer um milagre. Eu tenho que ter convicção e certeza que do nada pode acontecer um estado e Deus mudar a história, e Deus fazer um milagre. Eu não posso perder esperança, por quê? Porque eu sirvo um Deus que é o eu sou. Ele é muito poderoso. E Ele pode nos dar a vitória, Ele pode fazer um milagre. Seja qual for a situação que eu estiver vivendo. A Bíblia fala que, a mulher de Abraão, quando Deus falou que ela tem um filho, ela riu. Ela riu por quê? Porque ela teve as impossibilidades. Ela já era velha. Ou seja, sempre deitava, já não menstruava mais, já não ovulava, não fazia mais nada. Ou seja, ela cessou o período de fertilidade dela e não tinha mais como ter filho. Aí vai para Abraão. Abraão vive, já velho. Já também, já tinha passado o seu tempo. E aí chega um anjo e fala assim: tu vai ter um filho. E olha que não foi o profeta, não foi o anjo que falou que ia ter um filho. Mesmo assim ele riu. Por que isso? Porque a gente tem mania de olhar com os olhos naturais, as nossas impossibilidades, o que está ao nosso redor, o que está. Aí tem essa mania. E a gente esquece que Deus, Ele está acima disso tudo. A gente esquece que Deus não trabalha como o homem trabalha. Esse dia ele está conversando, não sei com quem, eu e ele com alguém. E ele está falando, quantas mulheres ligadas que eu falei que eu via grávida e riram, mesmo assim tiveram filho. Quantas? Caminhando lá na cabeça lá. Eu pensei: mano, tive grávida. Ela falou: pastor, impossível. Eu sou ligado, é impossível, aqui não tem mais nada. Eu falei: tá bom. Mas eu tive grávida. Passados tipo um mês e pouco.
A irmã apareceu lá. De repente, do nada, teve que correr para ir no banheiro vomitar. Ela não queria me contar, queria ficar calada. Aí, quando ela voltou do banheiro, eu falei, que houve, irmã? Aí ela olhou para mim assim, eu passei mal, tá? Irmã, já está aí dentro. Está aí dentro. Pastor, eu não sei como. Não nada. Eu estou ligado, mas estou lá. Irmã, Deus não quer saber se só está ligado, desligado. Deus não quer saber se a senhora pode, está estéreo. Deus não quer saber. Quando Deus fala, Deus cumpre. Aleluia. Não tem essa. Se Deus quiser, Ele bota na marra aí dentro. E a mulher falou, cara. Aí eu brincando com ela, até pensei, agora, no som de Deus, eu vou profetizar, vai ter gêmeos. Pelo amor de Deus, para, não briga não. Pastor, não pode ter ninguém. Eu vou profetizar, vai ser gêmeos. Não vai brigar, né? Vai ser gêmeo. Não vai ser. Agora eu vou orar para ser gêmeo. Nem briga, não faz isso não, mano. Pelo amor de Deus, eu quero isso não. Por quê? Porque a gente tem que aprender a lidar com o poder de Deus, irmão. Nós temos que aprender com isso. Né? A própria Cláudia está dizendo que ela não ter filho. Está com 2 filhos aí. Eu falei, vai ter mais um. Mas não dá não tem mais um. Vai ter mais um. Daqui a pouco, passou um mês, ela estava grávida. Pastor, a médica está querendo me internar para saber como é que meu filho está aqui na minha barriga, que não tem como eu ter filho. Minha irmã, não deixa de internar. Quem vai acabar tirando teu filho. Manda tua médica perguntar para Deus. Foi Deus que falou e Deus colocou a criança aí. Pode perguntar para Deus. Eu tenho que aprender com a grandiosidade de Deus. O próprio Senhor já falou que para Ele não é impossível. Não é impossível para Deus. Não é impossível. E eu tenho que, quando entrar por essa porta, quando eu venho frequentar esse culto, eu tenho que entender que eu estou no alvo de Deus. Eu estou cativando o olhar de Deus para que coisas aconteçam na minha vida. Por quê? Porque Deus tem poder e tem prazer de fazer milagre. E cada vez que eu caminho, cada vez que eu me ponho na posição de ser abençoado, Deus tem prazer de abençoar. Só que às vezes eu tenho que entender que o que eu quero é uma coisa, e aí Deus, Ele não quer dar essa coisa agora, porque tem outras coisas para Deus dar na frente. E aí eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar Deus me dar o que Ele quer primeiro, para depois Ele fazer o que eu quero que Ele faça. É isso que eu tenho que aprender. Qual é a minha parte? A minha parte é continuar caminhando. A minha parte é continuar fazendo. A minha parte é continuar buscando. A minha parte é continuar comprometido. Eu preciso estar comprometido com Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não vai ser feito nessa igreja. O nosso Deus é liderança. Eu não gosto de algumas igrejas que falam que eles são pacto. Eu não gosto dessa palavra, sinceramente. Porque pacto ele faz com o diabo. O diabo é um Deus de pacto. O nosso Deus é um Deus de aliança. E aliança remete a compromisso. Pacto a gente faz querendo ou não querendo. Aliança a gente faz por amor. Não por obrigação. Não sem querer. Aliança a gente faz quando a gente ama outra pessoa. E o nosso Deus é o Deus de casamento, de união. E aí quando eu me uno a Deus, quando eu me caso com Deus, quando eu demonstro compromisso com Deus, eu começo a ter benefício disso. Meu irmão da Catherine, ele tenta se libertar muito tempo. Já foi jurado de morte várias vezes.
Já tomou um tiro em cada mão, de roubo, de lugar. Muita besteira se aparece. E Deus me dá tudo aquilo que eu falei acontecendo com você. Tudo. Infelizmente, tem coisa que a gente não quer falar, mas do irmão é coisa ruim. E a gente tem que falar. E tudo aconteceu. E eu fui ficar quieto, e Deus me dá quieto, que acabou o tempo. Você, irmão, se acerta com Deus ou vai para baixo. Deus vai deixar ele morrer. Deus vai dizer isso, na luta não vai ter um tempo de vida lá. Aí, ele poucas vezes tentou se firmar com Deus, tentou buscar Deus, só que sucumbiu. Até uma vez que ele foi na igreja lá, não vou, pastor, agora está firme, agora vai, poxa, estou feliz, não sei o quê. Eu chegaram depois, só eu e ela, vem cá, tu quer me falar a verdade? Eu só posso falar a verdade, tu quer me falar a verdade? Eu posso falar, ele está firme, não, ele vai ter de novo. Ele não está firme, Deus mostrou que ele faz, ele não vai ficar, ele não vai seguir. Não demorou 15 dias que eu estava dando a besteira com ele. Só que ele não conseguia ir na igreja. Porque primeiro ele não deixa. Vocês já ouviram até que. Não, acabou de começar aqui agora. Olha o que acontece aqui no dia. Não vou deixar ninguém ficar, vou arrancar todo mundo. Aqui não fica. É a mesma coisa que ela mais lá. A mesma coisa. Não vai ficar nesse lugar. Eu vou botar as todas as igrejas. Eu vou botar todo mundo nas igrejas. Aqui não fica. É o que ele sempre falou. Por quê? Porque aonde eu sou está, os milagres acontecem e a obra de Deus ela se faz. E aí o que acontece? O diabo, ele não quer que o eu sou seja o sou na tua vida. E aí ele bota em outros lugares que você não consiga alcançar a grandiosidade de Deus. Mas agora esse rapaz está conseguindo ir na igreja, apesar de não morar perto também, mas está conseguindo. E o que acontece? Eu estou fazendo o que nunca fizeram nele, que é botar a mão na cabeça e expulsar o demônio. E ele mesmo já falou que está leve, ele mesmo já falou que está sendo mais leve, e ele nunca ficou tanto tempo sem usar nada, sem fazer besteira, como está ficando agora. Nunca ficou. É o tempo mais longo que ele ficou até agora sem fazer besteira. E a gente vai continuar por quê? Porque o mal só sai quando a gente começa a orar em nome de Jesus, para que o eu sou fazer coisa boa. Eu só vou receber de Deus o eu sou alguma coisa quando eu estou num lugar onde Ele faça. Quando eu estou num lugar onde Ele está presente e eu comece a entender a grandiosidade dEle e Ele começa a trabalhar e começa a desfazer. Porque senão Ele não faz. Um certo dia lá na igreja lá, entrou um rapaz, foi assim, varão, escuta o que eu te falando. Eu vejo uma porção de gente rodeando num beco. Tu vai estar encostado num poste de boné virando para trás, com um fuzil em você. Eu vejo uma porção de gente metralhando, mas é muitos caras te metendo lá. Vão te cercar e meter lá em você. Mas olha só. Nosso Deus está nesse lugar. Vai ver se tu quiser largar essa sujeira toda, aceitar Jesus, Ele declara vida para você. Ele vai te livrar disso e vai te dar vida. Você quer? Não quer. Passou uns dias, me manda mensagem no WhatsApp. Pastor, subiu na internet? Subiu aí? Eu digo, o rapaz
que o senhor falou e morreu. Ele morreu, pastor. Está na internet, tá todo mundo botando todo mundo botando uma foto dele e tal. No culto seguinte, vem as 3 meninas, a irmã, a namorada e a amiga, com a camisa do rapaz, na camisa. Eu falei assim, pois é, né? Morreu, né? Aí a minha falou que morreu. E do jeitinho que o senhor falou, ele estava encostado no poste, com o boné virado para trás, e cercaram ele, metralharam ele. Mas o bicho ele é bom, né? Se eu falei do poste, e o boné para trás, irmão, eu correria de tudo quanto é poste. Eu não botava o boné virado para trás nem por nada. O bicho foi para no poste, o boné para trás, do jeito que eu falei, metralharam ele. Eu tenho que entender a grandiosidade de Deus. Deus é muito grande. E Deus, Ele quer abençoar. Deus, Ele quer mostrar o caminho. Deus, Ele quer mostrar, irmão, a vida para nós. E nós temos que querer isso. Nós temos que entender que Ele é poderoso e misericordioso, que Ele deu tudo que acontecer. E o rapaz desdenhou. Só que Deus é muito grande para o bem e para o mal. Deus queria livrar, queria. Mas quem não quis foi ele, então aconteceu. Então aconteceu. Igual a menina que era na igreja. Ela ia lá na igreja, uma escolinha bonita, menina jovem. Mas assim, menina, eu vejo Deus abrindo a porta do cárcere. Deus vai soltar um rapaz. Eu não sei quem é, porque eu vou soltar um rapaz do cárcere. Vai ser a última chance dele. Aí ela falou, na semana seguinte, uma semana depois, o rapaz foi solto, ela levou à igreja. O rapaz era bandido no morro americano. O rapaz era bandido no morro. E o pessoal chamava ele de meia-noite. O pessoal chamava ele de meia-noite, você me disse? Falei pra ele, segunda-feira, foi segunda-feira, bandidão, mal, dizia que ele era ruim pra caramba. Como começou a ver a mãe que era na igreja, quando foi lá pro lado de fora da igreja. Não teve cara não. Foi lá pro lado de fora da igreja, lá de fora, lá no meio da rua. Correu. Bravo pra caramba, ficou meio demônio. Aí, acabou o culto, ele foi lá no fundo da igreja, foi você aí. Deus quer fazer assim, 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 quer aceitar Jesus? Qual cara de novo, você nem vai lá. Tá lá, a gente vai fazer na própria vida. Última chance. Não quis. Passaram poucos dias, o que aconteceu? Foi preso. Eu não mando não, foi preso. De novo. Pegou a menina. Deus queria mudar a história, Deus queria mudar a vida. Não quer? Vai ficar sofrendo, vai ficar gemendo. Por quê? Porque Deus me deu livre-arbítrio. Que eu acho ser, eu já pensei na que igreja vai, eu acho ser livre-arbítrio a coisa mais absurda que tem. Eu já deveria ter visto na igreja lá, vamos lá. Você tem o livre-arbítrio de botar a mão no fogo ou não botar. O que tu vai escolher? Para não botar a mão no fogo ou não botar a mão? Tu vai querer viver sem botar a mão no fogo. Olha, vou botar a mão no fogo. Agora, olha o livre-arbítrio de Deus. Você tem o livre-arbítrio de ir para o céu ou para o inferno. Você tem livre-arbítrio onde? Onde é que você é livre-arbítrio? Não tem nem comparação. Bom, você tem livre-arbítrio. Você pode querer ir para o céu ou você pode querer ir para o inferno. Quem pode ir para o inferno? Só maluco. Mas tem um bando de maluco. Tem um bando de maluco no inferno. Sabe por quê? São pessoas que não entendem a grandiosidade do eu sou. Essas pessoas estão pensando que isso é falácia. Essas pessoas estão pensando que isso é conto de carochinha. Essas pessoas estão pensando que isso não vai acontecer. Estão vivendo uma vida dissoluta, uma vida destruída, pensando que vai acabar tudo em infarto.
nós temos que começar a entender a grandiosidade de Deus. Para o bem, mas também para o mal. Porque Deus, como advogado, o nosso Deus Jesus como advogado, ele é o melhor que existe para te defender. Mas como juiz ele vai ser pior ainda para te julgar. Vai ser pior ainda para te julgar. Então nós temos que entender que Deus é muito grande para fazer infinitamente mais do que tu está pensando. Ele é muito grande para mudar a história. Ele é muito grande para salvar. Ele é muito grande para libertar. Ele é muito grande para curar. Eu tenho que sair daqui dessa noite entendendo isso. Aleluia. Deus nos traz aqui nessa noite, totalmente para você, para que a gente entenda a grandiosidade de Deus. Por quê? Porque Moisés não era nada para livrar ninguém de lugar nenhum. Moisés não tinha condição nenhuma, humana, para libertar ninguém de lugar nenhum. Quem é que fez? Foi o Senhor. Ele deixa bem claro para Moisés: eu sou, me enviou a vós. Quando perguntava assim, eu sou, me enviou até vocês. Ou seja, não sou eu que vou livrar vocês, não sou eu que vou salvar vocês. Quem vai fazer tudo isso é o Senhor. E é isso que Deus, Ele quer que eu saia daqui nessa noite entendendo. Sabe por quê? Porque quando tu sair dessa porta fora, tu vai ver a dificuldade. Quando tu sair dessa porta fora, de repente tu vai ver a afronta. Quando tu sair dessa porta fora, tu vai ver coisas que vai confrontar tua fé. Por quê? Porque quando a gente olha para essas coisas, parece que não vai ter mudança. Parece que nunca vai acontecer nada. E aí eu tenho que acreditar que o eu sou está vendo tudo e o eu sou pode fazer milagre. É isso que Deus quer que eu e você entenda nessa noite. A grandiosidade dele é enorme. A nossa parte é manter a aliança. A nossa parte está firme. É eu mostrar para ele que eu quero muito. Que eu falo aqui, o pessoal que é da igreja, nós temos que ter firme e constante. Lá na igreja tinha gente que sofria muito por causa disso. Porque ia na igreja de vez em quando, era se chover se não vai para a igreja, e não sei o quê. Era muita impossibilidade. Sabe? Tem uma hora que Deus mandou falar para a igreja: não quero mais saber de desculpa. Meu amigo falou isso, que estava lá para isso. Deus está cansado. Chegou uma hora que Deus, irmão, já não estava mais aguentando. E Deus falou assim: ó, Deus fala para o povo: não quero mais desculpa. Eu não quero mais ouvir blá blá blá, não quero mais desculpa. Eu quero ver esforço. Porque a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Aquele esforço é a maneira dele. E não estava havendo esforço para a igreja. Eu vou hoje, não vou amanhã, não vou depois, aí vou depois da manhã. E num lugar que a igreja, a pessoa não ia, porque estava com dor de cabeça, estava com ele, não ia. E sabia que quando chegava na igreja, a gente orava, tudo era curado. E as pessoas deixavam de ir. Aí um dia, aí tu vai ver a vida dessas pessoas, aí fica tudo escuro. Nada acontecia. Era triste, porque eu como pastor, sinceramente, irmão, estou aqui para ser abençoado. Eu estou aqui para você chorando de gemendo o tempo todo. Tu acha que eu vou para a mata fazer o quê? Eu vou para a mata pedir dinheiro para mim? Tu acha que eu vou para a mata pedir para ficar rico? Eu vou para a mata pedir para o teu irmão para ver o povo abençoado. Eu disse, eu quero. Mas minha busca é essa, irmão. Eu quero você contar vitória, você contar bênção. Aí você vai buscar, você vai jejuar, quando a última pergunta vai mudar da igreja, para ver o povo ficar só sofrendo. Agora, por que eu estou sofrendo? A Bíblia fala que nós temos que ser firmes e constantes. A minha esposa com câncer, eu ia para a igreja todo culto. O médico falava assim: a senhora fez quimioterapia, não pode mexer em água, não pode cuidar. Aí ele chegava na igreja, lavava a igreja com balde
decretaram a morte de João. A medicina decretou a morte de João. Eu não faltei um culto. Eu fazia o culto chorando, mas eu me deixava fazer um culto na outra igreja. Não, mas que é pastor, não tem nada não. Eu já vi pastor tirar férias, eu já vi pastor faltar culto de domingo na igreja que eu era, auxiliar. Eu vi pastor faltar culto de domingo para ele comprar um novo para ele. No domingo. O sonho dele é ter um Corolla. Aí ele foi na feira, comprou um Corolla no domingo, na hora do culto. Tem pastor que quer saber não. Tem pastor que mete o louco e vai embora. Só que a gente tem que ter posicionamento. A Bíblia fala que nós temos que ter firmes e constantes. Firmeza, constância. Choveu, eu estou lá. Ah, mas choveu. Eu pegava lá na mesma para chegar em Rocha Miranda. O Alisson também ia lá no Magé. Eu estou fora do lado da igreja no outro culto. Nós temos que ter constância, firmeza. Por quê? Porque quando eu não entendo a grandiosidade de Deus, eu começo a fazer essas besteiras. Eu começo a faltar culto, eu começo a perder o elo, eu começo a deixar essa aliança de lado. Isso aqui é porque eu não estou mais vendo, vislumbrando a grandiosidade de Deus. Quem é o eu sou? E aí eu começo a fazer a besteira, eu começo a viver uma vida a qual me afasta do milagre. O que Deus quer alcançar aqui nessa noite é entender que Ele é muito grande e que Ele pode me dar vitória. Eu não posso perder essa fé, eu não posso perder, sabe, eu não posso perder essa visão que pode estar muito ruim para mim hoje. Mas a Bíblia fala que existe a noite, né? Mas um dia amanhece, vai amanhecer, uma hora amanhece. E nós não podemos perder essa visão. Vocês colocam de pé, né? Tem uma hora,